Boa noite, então. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos novamente, né, para o nosso segundo encontro. A gente está aprimorando a cada semana, tentando melhorar, né, esse formato de encontros virtuais, né? Está todo mundo se adaptando a várias coisas nesse momento, inclusive esse contato, né, virtual que a gente pensou em estabelecer justamente pelos motivos que a gente já conversou no primeiro encontro, né, como primeiro motivo que nos moveu a promover os encontros virtuais, que a gente está chamando em ciências sociais, mas não são somente voltados aos estudantes de ciências sociais, né? Eles estão abertos para quem quiser participar, mas encontros virtuais de ciências sociais, porque as temáticas também vão girar em torno, né, das ciências humanas e sociais. A gente vai partir, então, dos debates promovidos pelos próprios docentes, num primeiro momento, da nossa área, e, num segundo momento, caso a gente precise dar continuidade, dependendo do tempo em que a gente permanecer nesse estado de quarentena, a ideia, a proposta é que a gente também vá agregando convidados, né, tanto do próprio campus, de outros lugares, de outros campos de FPR, e convidados externos, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente está pensando. A gente está encaminhando agora o projeto, né, em breve, para o COPE, que é a instância que gere as ações de pesquisa, ensino e extensão no IFPR, para que a gente institucionalize mesmo esses encontros e que a gente possa expedir esses certificados também de uma maneira mais oficial, enfim. Lembrando novamente que o chat fica aberto para quem também quiser os certificados, tem interesse no certificado, colocar o seu nome, o seu RG e o e-mail para que a gente possa estar mandando depois esses certificados que para os nossos estudantes se tornam depois horas afins e para aqueles, enfim, que quiserem incorporar nos seus lattes e tudo mais. Mais uma vez, lembrando, então, a gente está gravando, né, no primeiro encontro a gente gravou, teve algumas questões técnicas, mas a gente está gravando para todo mundo ficar ciente, né, esse debate, para depois tentar deixar disponível para aqueles que não podem participar nesse momento, mas querem assistir depois. Agradecendo já ao professor Cauê, que está se dispondo a fazer esse trabalho com a gente, agradecendo muito a professora Mariana, que hoje vai estar também ajudando a administrar o chat da reunião. Então, no chat, a gente pode fazer o pedido dos certificados, mas também a gente pode, ali é um espaço de interação, né? Fiquem à vontade para escrever, se apresentar e, sobretudo, mandar suas questões, suas perguntas, suas sugestões, inquietações. O chat é esse espaço de interação. Não é necessário, se você não quiser ligar a sua câmera, não precisa, mas aqueles que quiserem participar, depois a gente faz aquele no final, aquela interação via imagem, para a gente matar um pouco das saudades, que esse é um dos nossos objetivos, né, nos reconectarmos, nos reaproximarmos nesse momento de quarentena, certo? Então, hoje a gente vai tentar seguir bem aquele horário das 19 às 21, para não ficar tão cansativo. Na semana passada, como foi o nosso primeiro encontro, né, a gente foi um pouquinho até mais tarde, e a gente vai tentar, então, condensar mesmo o debate nessas 2 horas, por isso eu não quero me estender, para deixar a fala para a Marília e para o Fábio. Último lembrete, não esqueçam de desligarem o microfone, tá? Porque senão dá interferência e fica muito chiado. Então, se alguém, porventura, tiver com o microfone aberto, clica lá no microfone que ele silencia. Então, hoje, gente, a gente vai dar continuidade aos nossos encontros. No primeiro encontro, a gente tratou do tema do Covid enquanto metáfora, né? Discutiu algumas temáticas em torno dos significados, dos sentidos dessa pandemia, dos sentidos sociológicos, sobretudo, dessa pandemia. E hoje a gente traz o professor Fábio e a professora Marília com a temática das pandemias e povos extramodernos, da segregação à aliança. Já agradecendo também ao professor Fábio e à professora Marília, que se disponibilizaram prontamente a preparar
esse encontro para nós, assim, com uma temática tão instigante, né? A gente estava conversando um pouco antes, está todo mundo aqui curioso para entender esse extramodernos, né? Mas discutir um pouco essas categorias que vêm junto também nesse momento de pandemia é importante, né? E eu peço licença só para ler rapidamente a sinopse que eles mandaram da discussão, para quem não leu, para a gente já ir tentando incorporar o debate. Então, segundo os palestrantes, né, os debatedores da noite, no interior de uma crise sem precedentes, esse encontro entre história e antropologia busca refletir sobre alterações do Covid-19 e seu estado de quarentena, na noção de tempo. Vivemos uma espécie de presentismo? Ao dar alguns passos para trás, a história pode elucidar processos semelhantes em que populações à margens da modernidade passaram pela violência do higienismo segregador, que parece marcar também as políticas atuais sobre o coronavírus em todo o mundo. Mas quem são os modernos, afinal? Talvez seja o caso de levarmos a sensação de impotência diante do vírus a sério e nos perguntarmos se podemos e queremos nos modernizar de fato, considerando o fim do mundo para o qual nos movemos desde pelo menos a Revolução Industrial. Repetiremos a história ou passaremos a consultar os povos extramodernos, aqueles que não se submeteram à lógica excludente da modernidade e por isso mesmo possuem reflexões preciosas para uma nova forma de vida após a pandemia? Então, com esse prólogo, a gente passa a palavra para o professor Fábio, que é historiador. Fábio, eu nem peguei seu currículo, mas se você quiser se apresentar melhor, né, o historiador que está como professor atualmente junto ao IFPR, a área de Ciências Humanas. Obrigada, Fábio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Oi, professora, obrigado pela breve apresentação, pelas palavras. Eu cumprimento todo mundo que está presente, os professores, meus colegas, muito obrigado por estar aqui conosco. Comunidade acadêmica como um todo, né? Tem gente de outros campi, né? De fora da instituição também, já reparei, agradeço também estar aqui. Meus alunos, né? Queria dedicar um cumprimento especial a vocês, porque são vocês realmente que fazem a maior falta nesse momento, e é a vocês que eu dedico essa minha breve intervenção. Foi em vocês que eu me preparei, pensando em vocês, eu me preparei essa semana para falar hoje. Quando a professora Patrícia me fez esse convite para falar, né, nessa série de eventos que a gente vai promover a partir do curso de Ciências Sociais, eu fiquei pensando, né, que talvez seria interessante trazer o ponto de vista de um historiador sobre esses tempos, né? E que tempos, né, nós estamos vivendo. Eu tenho ouvido que os historiadores do futuro eles vão ter muito trabalho para explicar os tempos atuais. Né, é uma frase recorrente, né? E de fato faz sentido, né? Mesmo quando ela é dita num tom de brincadeira, ela faz sentido. Na verdade, os tempos atuais, mesmo despertando nossa indignação e perplexidade, eles não vão ser vistos no futuro da mesma forma que nós estamos experienciando ele nesse momento. Né? Há uma lógica na produção historiográfica, que é tomada em retrospectiva, e que opera por mecanismos que não permitem a gente retomar as mesmas experiências que nós vivemos e testemunhamos. Esses dias, quando eu ouvi essa afirmação de um amigo, sobre, né, os problemas dos historiadores do futuro, eu perguntei de volta, né, nós teremos historiadores no futuro? Né? Assim, a minha questão por exemplo, né, esse foi no mesmo dia em que houve aquele corte de bolsas para as humanidades na iniciação científica, né, que é só um dos tantos ataques recentes que a gente vem sofrendo no nosso campo, mas ao mesmo tempo, semana passada houve a rejeição do projeto de lei que regulamentava a profissão do historiador no Brasil, a rejeição integral por parte do presidente da República, né, um projeto de lei que
já vinha tramitando na Câmara há mais de 10 anos e que foi objeto de muitos debates, passou por todas as comissões especializadas e simplesmente numa canetada foi rejeitado. Ou seja, a minha dúvida é essa, e continua de pé, né? Teremos historiadores no futuro para contar o que está acontecendo hoje? Eu vi esses dias o rapper Emicida, né, num programa de TV que ele participa, em que, né, já saturado da sequência de notícias às quais nós somos submetidos diariamente, ele disse o seguinte: eu não aguento mais ser testemunha ocular da história. Me parece que ele está traduzindo aqui uma sensação de impotência diante de uma série de eventos históricos importantes que vão se desvelando em sequência, né, sem tempo para que eles sejam refletidos, uma espécie de sensação de espiral mesmo, né, de vórtice sem fim e sem horizonte. É a tradução da impressão de experienciar um tempo acelerado, né, uma aceleração que não serve para nos conduzir mais rapidamente ao futuro, não é essa a ideia. Tá? Não é um caminho rumo ao progresso, é a aceleração do tempo que se encerra em si mesmo, tá? O tempo das informações em profusão, da tarefa, o tempo do produtivismo imediatista, quantificado, né? O tempo do trabalho intermitente. Eu tenho visto, né, como vocês, imagino, um conjunto de orientações sobre como manter o foco em tempos de pandemia, né, como ser mais produtivo, como aproveitar melhor o tempo livre. E eu lembrei do velho Karl Marx, no livro 1 do Capital, quando ele afirma que nas relações de produção mediadas pelo capital, o trabalhador produtivo é aquele que propicia mais-valia. Não é aquele que se esgota, né, no seu trabalho, na sua atividade fim. Ou seja, não adianta trabalhar e se dedicar até a exaustão, né, ou ser, dentro dessa lógica, um ser produtivo. Né? Se você não gera mais-valia, né, você está fora, né, desse rol de produtividade. Eu acho que vocês devem fazer o que vocês gostam de fazer no tempo em que vocês querem fazer. Tá? Mas esse é um problema, né? Esse é um problema que está posto dessa forma. Tá? Uma das formas da gente pensar e explicar, talvez, essa sensação de tempo acelerado é o conceito de presentismo, conforme foi definido pelo historiador francês François Hartog. Depois eu quero passar algumas referências, né, algumas leituras para vocês, mas essa questão está nesse livro aqui, né, que é o Regimes de Historicidade, né, Presentismo e Experiências do Tempo. É um livro de 2003, originalmente, que foi publicado aqui no Brasil só em 2014, mas que tenta pensar essa nossa experiência do tempo, né, como a gente está lidando com essa nossa experiência do tempo. Né? O que o Hartog chama de regime de historicidade é uma forma de articulação das categorias temporais, né, presente, passado e futuro, em uma dada sociedade e em um dado contexto histórico, ou seja, como cada época lida com a sua própria experiência do tempo. Tá? Isso é o que ele chama de regime de historicidade. E ele identifica um regime de historicidade heróico na antiguidade, né, típico da antiguidade clássica, no qual as construções míticas do passado, né, passado esse se restringia às batalhas e ações dos reis, basicamente, elas são tomadas como esquemas de ação que conferem sentido aos eventos do presente. Né? Ou seja, é uma história que a gente chama magistra vitae, né? Que nós encontramos principalmente entre os romanos, né? O Políbio, Tácito, Plutarco, ou seja, a história como mestre da vida, que nos ensina pelos exemplos pretéritos. Né? Ele chama esse de um regime de historicidade passadista, o voltado essencialmente ao passado como exemplar. Ele vai identificando vários regimes durante a história, mas ele chega a um regime de historicidade moderno, em que ele afirma que esse regime é de um olhar dirigido principalmente ao futuro, não mais como repetição do passado, possível passível de previsão, né, do presente. É um futuro progresso, é um futuro do aperfeiçoamento humano. Né? É aquela ideia de que o amanhã será necessariamente melhor do que o hoje. Há um distanciamento entre a experiência que as pessoas vivem e a expectativa de futuro. Né? São duas realidades que vão se distanciando cada vez mais. Esse é o tempo histórico do marxismo, do darwinismo social, do positivismo,
né, das filosofias progressistas da história, né, um tempo teleológico. E, por fim, a tese dele, né, é que nós vivemos num regime de historicidade presentista. Para o Hartog, esse regime ele tem um momento histórico, né, da sua emergência, que é o do avanço da sociedade de consumo, né, da relativização das identidades nacionais, do fortalecimento da globalização, como esse processo de compressão, né, do tempo-espaço. Tudo isso levou a uma ênfase no presente, né, e a sua dilatação desproporcional em relação às outras categorias de tempo. Né, uma supervalorização do presente, é o que ele diz. Né. Esse processo possui como marco simbólico a queda do Muro de Berlim, em 89. Né. Nesse processo, o presente ele se fecha em si mesmo, né, ele é o seu próprio horizonte, e há um afastamento cada vez maior, né, das expectativas de futuro. Né, aspas aqui para o professor Hartog. O presentismo é um tempo sem futuro e sem passado. Ele produz diariamente o passado e o futuro de que sempre precisa, um dia após o outro, e valoriza o imediato. Ou seja, é um presente dilatado, né, fragmentado, inconstante, e que encontra na despolitização das pessoas, na desmobilização das pessoas, a sua tradução política mais imediata, e alguns mantras pós-modernos associados ao neoliberalismo, como flexibilização, excelência, eficiência, produtividade, né? Lembrando aqui o Karl Marx, como tradução objetiva dessa lógica que é geral e abstrata. Por exemplo, né, nós temos a constatação de que não há alternativas para a ordem política instituída no presente, majoritariamente, né, sobretudo nas sociedades ocidentais. A ideia da chamada democracia liberal, ela foi recentemente representada pelas elites políticas e pela mídia como um valor em si mesmo, né, como se fosse inquestionável, né, desde já e para todo sempre um modelo vencedor. O mesmo se aplica ao governo atual. Né, quando a gente não vê a alternativa ser experienciada temporalmente, isso causa de fato uma sensação de aprisionamento do tempo. Esse é o problema. Né? Respostas a esse problema eu não tenho, de fato. Mas, assim, o que a gente pensa a partir da história é que, em períodos de crise, né, de grandes convulsões sociais, de guerras, de catástrofes naturais, como epidemias, por exemplo, a ciência histórica ela é conclamada a dar respostas a essas carências de orientação de sentido no tempo. Né? É como se nós estivéssemos realmente desorientados e desnorteados do ponto de vista das escalas temporais mesmo, que tem que fazer sentido para nós tanto em retrospectiva quanto em perspectiva, né? Ou seja, as temporalidades têm que estar articuladas para que a gente possa se situar no tempo de fato. Né? Esses são os novos problemas que o presente constantemente impõe ao passado, né? E que talvez seja a face positiva desse regime presentista, né? Por exemplo, né, na história particularmente, a quantidade de trabalhos voltados ao século XX e XXI é enorme. Né? Ela é proporcionalmente esmagadora em relação aos trabalhos dedicados, por exemplo, à história antiga ou à Idade Média. Isso é um movimento recente, mas muito importante na historiografia. Né? E os temas mais importantes são temas relacionados, por exemplo, às africanidades, ao gênero, aos estudos sobre família, infância, sobre trabalhadores, né, sobre saúde, doença, sobre memória, patrimônio. Ou seja, são questões que são do presente, nos importam no presente, né, e as quais a gente busca no passado algum sentido ou resposta. Bom, eu queria aproveitar esse tempo, né, para buscar um exemplo histórico que se relaciona em muitos sentidos com os tempos em que vivemos e que permite que a gente saia desse vórtice do presentismo por uma breve incursão a um evento do início do século XX, que é uma forma de percebermos que o que nós estamos passando agora já foi experienciado em outros tempos, com repercussões e transformações importantes. Bom, eu me refiro à revolta da vacina de 1904. Ela é exemplar desse movimento de segregação que a gente mencionou no nosso
nosso resumo, e ela guarda realmente muitas relações importantes com o que a gente vive hoje. E esse tema, né, eu já ia trabalhar com os meus alunos de História do Brasil Contemporâneo, né, em Ciências Sociais, como eu disse, a eles dedico essa minha intervenção, e a gente estava justamente tratando da Primeira República, né, quando tivemos a nossa interrupção. E a revolta da vacina é um desses temas que iremos abordar. Bom, esse contexto da Primeira República, ele é um momento decisivo de transformação da sociedade brasileira, né, tanto em termos de urbanização, né, e a vacinação em massa tem muito a ver com a urbanização, é um contexto de imigração, né, de fim do escravismo, de consolidação do regime republicano, é um momento de enquadramento do Brasil, de eugenismo, né, como lembrou a professora, é um momento de enquadramento do Brasil nessa nova ordem econômica mundial, né, na modernização, né, no sentido mais amplo do termo, e que foi acompanhado por uma série de movimentos sociais convulsivos que foram severamente punidos pelas autoridades republicanas, como Canudos, Contestado, a Revolução Federalista, né, para citar alguns exemplos apenas, de eventos que geraram uma quantidade enorme de mortos que até hoje é difícil precisar. Tá? Há um contexto de reformas urbanas no Rio de Janeiro, nesse momento, e que, sobretudo, segregava as pessoas mais pobres, que habitavam os cortiços da região central da cidade, e as empurrava para áreas mais distantes, pois elas eram associadas às doenças. Tá? Os pobres, tá? Como, por exemplo, a varíola, a febre amarela, tuberculose, muito importante, né, nesse momento, havia uma crença de que eram miasmas transmitidos pelo ar e que adivinham das classes pobres. Havia uma associação indiscriminada por parte das autoridades públicas e da própria doença, da própria ciência em si sobre as doenças, né? Uma associação entre pobreza e doença. Tá? Sobre a revolta da vacina, o fator que desencadeou imediatamente a revolta foi a publicação, no dia 9 de novembro de 1904, do chamado Plano de Regulamentação da Aplicação da Vacina Obrigatória contra a Varíola. O argumento do governo era de que a vacinação era irrevogável, imprescindível, né, para o interesse da saúde pública. Havia um total de óbitos de mais de 4.200 pessoas e um número impreciso que remontava a casos de centenas de milhares de infectados no Brasil todo, e especialmente no Rio de Janeiro, que era o epicentro. Né? Então, a vacinação seria eficiente, porque já havia sido experimentada na Europa, e agora ela era importada como uma solução contra a varíola, né? Particularmente contra a varíola. Com a chancela do Oswaldo Cruz, né? À época um jovem médico, né? Sanitarista, que havia estudado na Europa, e que era diretor da saúde pública no Rio de Janeiro. A varíola era uma doença terrível. Né? Ela é uma doença viral, ou seja, também um vírus, né, que se disseminava com uma velocidade também muito grande, causava feridas graves pelo corpo, cegueira, em muitos casos, uma boa porcentagem dos que adquiriam ficavam cegos, e causou a morte, causava cerca de 30% das pessoas infectadas, ou seja, um alto índice de mortalidade. Mesmo antes do decreto, quando a vacinação ocorria por meio de uma espécie de campanha governamental, a oposição política, ela respondia ao governo dizendo que os métodos de execução do decreto da vacinação eram truculentos, que as vacinas eram pouco confiáveis, a exemplo dos seus aplicadores, que os funcionários, enfermeiros, policiais, enfim, encarregados da campanha tinham instintos brutais, né, moralidade discutível. Eu estou pegando aqui alguns discursos políticos da época que eram contrários à vacinação, né? E eles versavam normalmente por aspectos morais contrários, né? Ou seja, era invasão das propriedades do Estado, né? Era o que argumentava, era uma invasão das propriedades privadas, né, por parte do Estado, era o desmembramento das famílias, porque eles iam pegar as crianças e mulheres e levar para longe de casa, era o problema de ter as partes íntimas mostradas e manipuladas por estranhos, né? O Nicolau Sevicenko, que eu estou usando aqui como uma base, né, depois eu passo a referência, um livro chamado A Revolta da Vacina, ele lembra que a Capitu, no romance do Machado de Assis,
ela foi obrigada a ter os seus braços cobertos por ciúmes, né, do Bentinho, numa passagem que ela volta de um baile em que ela estava só com a parte de baixo do braço descoberta. Foi o suficiente para causar, né, essa cena de ciúmes. Então, imagine, né, as autoridades de saúde entrando e vacinando as pessoas nos braços, nas nádegas, né, em outras partes do corpo. Esse era o problema. Né? E a vacinação, por conta dessa campanha da oposição, foi decaindo. Desde junho de 1904, em pleno surto da varíola. E o presidente na época, o Rodrigues Alves, ele fez uma promessa de campanha de erradicação. Né, dessa. Então ele lançou essa campanha a partir desse decreto, que era para ser rápido, né, uma campanha maciça, curta, mas não representou uma preparação da população. Né, ele não tentou convencer a população da importância daquilo, não houve uma explicação, né, científica por parte da população. Então, já no dia 10, um dia depois, houve proibições de reuniões públicas e a polícia investiu contra os estudantes, que foram os primeiros a se manifestar contra a vacinação. No dia 11, foi formada a Liga contra a Vacina Obrigatória, que era esse grupo político oposicionista ao governo, que se aproveitou, né, da politização do evento, né, coisa, né, com a qual a gente pode traçar uma série de paralelos. No dia 12, houve uma marcha de cerca de 3 mil pessoas em direção à sede do governo, capitaneada por essa liga, né, em direção ao Palácio do Catete. E nos dias seguintes a coisa saiu do controle. Né, a multidão, ela virava praticamente todos os carros que vinha na frente e quebrava os postes de luz. Foram as primeiras coisas que eles se rebelaram contra, porque eram uma espécie de símbolos da modernidade, né, tanto os automóveis quanto a luz elétrica. E o que aparecia na frente era quebrado. No dia 13, né, uma multidão se reuniu na Praça Tiradentes, contrários à ordem de dispersar por parte da polícia, houve troca de tiros, né, a confusão acabou se espalhando pelo centro da cidade, né, incendiaram bondes, quebraram combustores de iluminação, vitrines de lojas. No dia 14, houve uma rebelião militar na Escola Militar da Praia Vermelha. Cerca de 300 cadetes tentaram depor o presidente, sem sucesso, né, mas havia uma ruptura também no exército, nesse sentido. No dia 15, os tumultos persistem e as pessoas tentam atacar a sede da saúde pública no Rio de Janeiro. E no dia 16, o governo decreta estado de sítio e revoga essa obrigatoriedade. Né, e o movimento vai arrefecendo aos poucos, deixando para trás um quadro de guerra. Né. O Nicolau Sevizenko descreve a seguinte cena: a cidade ressurge da revolta irreconhecível, calçamentos revolvidos, casas ruídas, janelas estilhaçadas, portas arrombadas, trilhos arrancados, restos de bondes, carros e carroças, crateras de dinamite e petardos, ruínas de prédios incendiados, lâmpadas quebradas, postes, bancas, relógios e estátuas arrancados, trincheiras improvisadas dos mais variados materiais, barreiras de arame farpado, perfurações de bala por toda parte, cavalos mortos, cinzas fumegantes. Um número incalculável de mortos e feridos, perdas e danos materiais inestimáveis. Na verdade, há uma estimativa extraoficial de cerca de 30 mortos, 110 feridos, 900 presos, cerca de, dos quais 460 foram deportados para o Acre, naquele mesmo ano. O Acre, que era uma espécie de Sibéria brasileira, para onde os presos políticos dissidentes eram enviados. Bom, houve um processo de prisões dos líderes do movimento, especial das lideranças populares. Talvez o mais notório é o Prata Preta, que era um capoeirista, né, o Horácio José da Silva, capoeira que era proibida, né, nesse momento, como uma prática delituosa, e eles foram levados sem julgamento à famosa Ilha das Cobras, principalmente, onde ocorriam espancamentos, açoitamentos, castigos, semelhantes aos aplicados no regime escravista. Aos pobres, né, de modo geral, na sociedade, não se atribuía a igualdade jurídica que a República pressupunha. Né? Na prática, era reservado a eles um tratamento similar aos aplicados aos escravos, ou seja, controlados pelo terror, pelas ameaças, pelas humilhações, pelos espancamentos, com o Estado assumindo essas funções de gerente e feitor ao mesmo tempo. Né? É um processo de transição dessa sociedade senhorial, né, escravista, para uma sociedade burguesa, mas muitos desses elementos dessa sociedade senhorial foram preservados e assimilados no século XX, sobretudo no que diz respeito à disciplina social.
é o que a gente melhor observa, né, como reminiscência do período escravista. Né, essa experiência de controle das massas subalternas que era praticada na sociedade imperial foi adaptada por essa nova elite republicana. Eu encerro aqui a minha fala com uma passagem do Lima Barreto, num livro chamado Diário Íntimo, né, que foi publicado póstumamente em 1953, em que ele fala o seguinte: eis a narrativa do que se fez no sítio de 1904. A polícia arrepanhava à torta e à direita as pessoas que encontrava na rua. Recolhia-la às delegacias, depois juntava na Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio. Juntadas como se que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde eram surradas desapiedadamente. Eis que foi o terror do Alves. O do Floriano foi vermelho, o do Prudente branco, e o Alves incolor, ou antes de Tronco e Bacalhau, que era um apelido dado ao chicote. Né? Bom, eu acredito que, né, além dessa questão da violência, há um sentido também aplicável ao que nós estamos passando, que é dessa relação entre compreender a existência desses seres invisíveis, né, da microbacteriologia e da virologia, capazes de destruir milhões de vidas, mas que ao mesmo tempo eles poderiam ser impedidos de se alastrar pela aplicação arbitrária de uma injeção. Né? Compreender isso exigiria desses indivíduos uma capacidade de abstração e aceitação do discurso científico que na época não era tão fácil assim, não era, né, de senso comum. Essa adesão ao discurso científico e a apreensão e aceitação dessas premissas científicas sobre a vida das pessoas foi um longo trajeto, e ainda é. Né? Foi e é um longo trajeto de negociação, de imposição, de negação, né? Mas sobretudo de conflito. Bom, eu encerro por hora, mas eu vou deixar aqui no chat algumas referências do que eu usei para compor essa minha fala, e agradeço muitíssimo a atenção de todos e fico aqui à disposição para a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Ó, mandei aqui. Falo, inclusive, só um destaque para um filme, que é um filme chamado Sonhos Tropicais, direção do André Sturm, um filme de 2001, baseado no romance do Moacir Scliar, do mesmo nome, né, que trata da revolta da vacina. Né? Esse filme foi filmado em Antonina, né, como cenário. Né? Não foi feito no Rio de Janeiro, mas em Antonina, em 2001. Ótimo filme. Encerro por hora. Muito obrigado, gente. Obrigada, Fábio. Ótima fala. E acho que vai fazer agora a passagem, né, super a ver com a fala da Marília. E, Marília, eu vou passar diretamente, então, para você, Marília, que é professora também da nossa área de Ciências Humanas, no IFPR, Campus Paranaguá, e antropóloga, né, etnóloga, e vai trazer um pouco a perspectiva, então, da etnologia para essa leitura dessa pandemia. Vai lá, Marília. Olá a todas e a todos, muito obrigada. Gostaria de reiterar o que o professor Fábio disse, né? A gente prepara essas falas, assim, é meio na correria, porque ninguém sabe muito o que está acontecendo agora, né? Se acompanhar a história, mas é muito bom poder fazer isso para trazer aqui e ter um diálogo com vocês, né? Sem vocês isso não faria o menor sentido. Né? E é mais ou menos nesse tom que vai a minha fala. Bom, eu queria fazer uma pergunta que eu sei que vocês já estão se fazendo, mas evidenciar, né? De quantas maneiras é possível existir? Né? É possível ser diferente, né, do que nós somos? É possível... Vocês estão imaginando, porque eu converso com muitas pessoas que estão se imaginando vivendo essa pandemia em tempos passados ou no futuro, ou em outros lugares, em lugares que já moraram, ou tudo isso, né? Na companhia de X ou Y. E a gente começa a se projetar bastante, né? No meio de uma quarentena como essa. Né? Eu quero fazer essa pergunta porque... Exato. mas fica pungente, né? Num período como esse.
Mas eu quero fazer essa pergunta porque parece meio óbvia, né? Mas na modernidade a gente não se pergunta muito isso enquanto humanidade, assim, né? Eu já vou explicar melhor, mas o professor Fábio explicou muito bem, me poupou bastante, explicou com muito mais competência que o que é a modernidade, né? Em termos, assim, muito claros, né? Que a modernidade se baseia no sangue das pessoas, né? Em última instância. Então, eu queria refletir, assim, de forma... É um exercício, não é nada muito acabado, que é o que eu estou pensando, mas vamos pensar o que é ser moderno, né? Eu não estou falando do período histórico da modernidade, evidentemente, mas nesse modo de existir, exatamente, né? Nesse modo de existir, nessa forma de se relacionar com o próprio povo, a própria cultura e também com os outros, né? Essa ilusão que o Fábio mostrou muito bem, né? Do progresso, né? Claro que hoje a gente vive essa variação do tempo histórico, que é o presentismo, mas, de algum modo, a gente tende a se imaginar, enquanto coletivo de humanos, numa espécie de tempo linear, né, de flecha do tempo mesmo. Nós estamos evoluindo sempre, para melhor, para pior, mas nós estamos andando para frente, né? E como é que os povos, o que é o extramoderno, né, gente? É basicamente os povos indígenas. Eu já vou explicar melhor, mas o que os povos indígenas, a que se remete, né, quando se fala dos povos indígenas? Na escola, até as gerações atuais, ainda estão estudando, mesmo com a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura, né, das histórias e culturas indígenas e africanas e afro-brasileiras, com muita frequência, essas histórias são tratadas naquele trechinho ali da pré-história, né? Então, os povos indígenas são tratados como povos sem história, até hoje. São povos que ou pararam no tempo, não alcançaram a modernidade, esse estado de espírito nosso, né, de essa crença na evolução tecnológica, no tal do desenvolvimento, na produção. Então, esses povos, de repente, não chegaram lá, por algum motivo. Ou vão chegar daqui a pouco, estão melhorando, estão evoluindo, agora eles estão estudando nas cidades, não sei o que mais. Esse discurso é muito frequente, né? Mas por que eles são extramodernos? Simplesmente porque eles não cabem nesse termo da modernidade, nessa ideologia, nesse estado de espírito, nesse modo de existência. Eles não cabem, eles extrapolam. Não é no sentido de não modernos, como se faltasse um atributo para eles, né? Não conseguiram ainda. Não, é porque eles são outros, né? É uma certa mudança de ponto de vista mesmo, que é você começar a se enxergar como, de repente, o outro da relação. A antropologia faz basicamente isso, né? E se o indígena for o eu dessa relação? O que ele pensa, por exemplo, sobre o Covid agora? O que isso significa, né? Mas a gente não se faz muito essa pergunta, né? Agora, o indígena que eu estou falando também não é só o índio, né, o que a gente conhece, povos, né, que vivem na floresta e tudo mais, povos tradicionais brasileiros, não é só isso. Tem um texto que eu vou passar para vocês também, que é do Eduardo Viveiro de Castro, que é o Involuntários da Pátria. E ele aborda isso muito bem, né? Os índios, os chamados índios, são os primeiros indígenas brasileiros, né, no sentido de que eles não são proprietários, a terra não é propriedade. Eles pertencem à terra, a relação se inverte, né? Na verdade, quem é exceção somos nós, né? Não são eles. A regra no mundo é essa: diversos povos, múltiplos povos que pertencem à terra, e não o contrário. Em seguida, né, com toda a história brasileira, a gente tem uma porção, né, uma multiplicidade toda de povos indígenas. Por quê? Você pega, por exemplo, os povos da diáspora.
não são originariamente daqui, mas constituíram aqui, né, com muito sofrimento, com muito abuso das suas vidas, mas constituíram territórios também. Nesse sentido, eles hoje são nativos, sim, né, até porque comunidades, por exemplo, como as quilombolas, vivem a mesma relação com a terra que os índios vivem, né, eles pertencem à terra. Um caiçara pertence à terra e não o contrário. Por aí vai, né? Uma comunidade do Morro do Rio de Janeiro, entende? Com toda a sua história, com todo o seu enfrentamento, mostra que é uma lógica diferente de pertencimento à terra. Então, é isso que eu chamo de extra. Na verdade, esse nós que eu assumo aqui, né, a nós, e estou chamando vocês de nós também, é um exercício, porque se vocês se perguntarem quem de fato é moderno, né, vai caber pouca gente, né? Não tem espaço para muita gente. Eu não sei se eu sou moderna, né? Então fica essa reflexão. Então, a constituição da modernidade, seja partindo do Ocidente, né, da Europa, seja hoje espraiada por todo o globo, né? A constituição da modernidade se baseia nessa constante necessidade de dividir, de fazer uma barreira, nós e eles. E não no sentido da relação social, né, de tem eu e tem você, por exemplo. Não, é no sentido segregador, né, é no sentido de que o outro não pode ocupar o mesmo espaço que eu, né, nem que a terra seja dele, eu esteja invadindo, mas tudo bem. Então, são civilizados versus selvagens, bárbaros, né, povos com cultura, ou mesmo gente com cultura, e gente sem cultura, gente que vive que nem animal, que pertence à natureza, que vale menos. Então, olha os preconceitos que a gente ouve no dia a dia das nossas conversas, quando a gente sai por aí, isso tudo tem uma história, né? E tem uma ilusão por trás. Então, essa constante necessidade de separar, né, humanos de não humanos, no sentido de que nós somos uma espécie brilhante, uma exceção, uma maravilha da criação, né, e olha para onde nós estamos levando o planeta, mas nós estamos apartados desses não humanos a quem nós dominamos, né? Então, essa necessidade constante de pureza, de imunidade, curiosamente, ela se volta contra nós e produz esse contágio descontrolado que a gente tem vivido ao longo das pandemias, né? Por quê? Para os povos, para pensar um pouco o Covid, para os povos indígenas, essa coisa de quantas maneiras é possível existir, né, ela afeta não só os humanos, né, eles entendem que tudo tem a sua forma, o seu tempo, o seu como existir, né, tudo tem o seu poder no mundo. Nós somos uma parte bem pequena, na verdade, né? Então, os povos indígenas, nesse momento, no Brasil, estão levando muito a sério o Covid. Mas eles meio que já sabiam, porque na forma na filosofia dessas pessoas, desses povos, o mundo é um lugar, esse mundo é uma ilusão, é uma unidade aparente. Ele é constituído por tantas multiplicidades, né? Um só corpo é constituído por tantas bactérias, tantos órgãos. Então, tudo está em risco o tempo inteiro de ser contagiado por uma outra entidade, seja um espírito, um vírus, seja uma outra forma de doença. Então, são povos extremamente atentos e que a gente não costuma consultar num momento como esse. Bem pelo contrário, a gente costuma infectar eles, né? Só os Yanomami já passaram por umas 4 epidemias em meio século. E hoje eles estão com mais de 20 mil garimpeiros na terra deles, com incentivo desse presidente. Então, assim, o que é modernidade? O que a gente está...
esse exercício que eu estou fazendo de nos chamar de modernos é porque a gente não quer se identificar com essa forma de pensamento e, de fato, a gente não pertence a ela. A modernidade não somos nós aqui, né? Mas toda vez que a gente compra essa ilusão de que a gente não pode parar numa quarentena, de que a gente precisa produzir, de que a gente precisa tocar as coisas, de que a gente não pode parar e pensar. Toda vez que a gente coloca um parente em segundo lugar diante do nosso trabalho, num momento de doença como esse, em todos esses momentos, a gente está sendo moderno. E é precisamente isso que os povos extramodernos não fazem. Eles sabem que é perigoso. Andar por territórios sem deixar nada intacto, sem proteger uma parte desse território, sem entender o que é do outro. Não tocar, aprender a não tocar em certos lugares, em todos os sentidos, seja nas relações, seja na própria natureza, né? Inclusive, não se sabe muito sobre nada do Covid, né, até o momento, mas tem pesquisas especulando sobre uma possível liberação desse micro-organismo pelo desmatamento de uma região na China, né? Como poderia ter acontecido em qualquer parte do mundo. Olha o que a gente está fazendo com as nossas florestas, né? Ou melhor, as florestas às quais nós pertencemos, mas a gente não consegue entender que a gente pertence a elas. Então, toda vez que a gente acha que pertence à cidade, né, ou que a cidade nos pertence, que tal imóvel nos pertence, mas que, e não o contrário, nós somos modernos, né? Sabendo que a modernidade é constituída com base no puro genocídio, né? Não tem outra palavra. É um genocídio que acontece nas favelas, é um genocídio que acontece nas florestas, acontece em todo lugar, né? É a exclusão de gênero, é a exclusão com base na sexualidade, é o racismo estrutural que a gente parece que não, nenhuma quarentena afeta, não, nada muda. E daí esse presentismo, né? Parece que nada muda, impressionante. Então, eu acho, como eu disse, não é uma super reflexão nem nada, mas eu acho muito irônico o que está acontecendo, porque esse isolamento forçado é muito comum para os povos indígenas, né? O Ailton Krenak, que eu também vou passar as referências dele, primeiro que ele pertence a um povo que sofreu guerra justa, sabe? No século XVIII, não, 19, no século XIX. Tinha uma carta oficial declarando os Krenak, na época chamados de botocudos, de inimigos da coroa, né? Então, assim, o Ailton Krenak sabe do que ele está falando, né? Eles foram literalmente caçados ao longo da história brasileira. E o Ailton Krenak é um super intelectual, um professor que lança alguns textos e é sempre muito necessário ler nesses momentos. E eu acho interessante como ele reflete que não cabe muita gente mesmo isso que ele chama de clube da humanidade, né? Que agora no Covid, por exemplo, ele se refugiou na aldeia dele. E ele fez o que ele sempre faz. Ele, claro, ele parou atividades na universidade, como todos nós e tal. Mas para ele não é uma penitência. Porque, para começar, que a quarentena é coletiva, né? Os povos indígenas são coletivos, eles não são individuais. Então, eles não estão sendo, nesse momento, assombrados da maneira como nós estamos, eu tenho certeza, pela impotência, pela saudade, pela ansiedade, né? São verdadeiros fantasmas da vida moderna, mas quem acredita no sobrenatural são os outros, né? Então, essa atenção ao mundo ao redor, entende? Esse olhar para fora, isso é normal para o Ailton Krenak. Então, do que eles sofrem? Eles sofrem da guerra que continua sendo movida e está cada vez mais, né? Contra os seus povos, a dificuldade de ter acesso a esses tais bens da modernidade, por exemplo, uma vacina, mas de uma forma decente, né? Não como a que o professor Fábio explicou muito bem, mas não duvidem que vai ser assim de novo, sabe? Onde a gente não estiver olhando, não estiver prestando atenção,
né? Só dos Yanomami já tem registros de roubo de material genético, roubo dos ossos dos seus mortos, sem a devida consulta. Agora, eu acabei de ver uma nota da associação, eu não sei se brasileira, acabei de ler, posso mandar para vocês também, de antropologia e arqueologia forense, chamando atenção para o nível do absurdo nos enterros das vítimas de Covid no Brasil, né? Estão sendo tratadas assim, não se respeita os rituais, não se respeita o luto, a memória, não se respeita os mais velhos, né? Nem os vivos a gente respeita mais. Então, é essa carcaça que a modernidade vai deixando nas nossas mentes. É esse pensamento morto que os indígenas denunciam, né? Porque não basta nos matar, como aqueles que não respeitam, por exemplo, a quarentena e tudo mais, e não acreditam numa possibilidade de um plano comum contra o Covid, mas não basta nos matar, nós precisamos matar os outros também, né? Nós precisamos matar o planeta. Então, é extremamente doentio tudo isso, mas não pelo Covid. O Covid para qualquer povo indígena que tem uma noção de tempo muito mais larga, né, que se vê como parte desse mundo múltiplo, o Covid vai passar, ele vai nos devastar, é claro que vai. É claro que é sério, é claro que todos nós queremos uma vacina o quanto antes. Não se trata de desacreditar o nosso conhecimento científico, que também veio com a modernidade, mas a questão é, né, e o título da fala hoje foi na intenção de refletir isso, esse conhecimento vai ser gerado com base na aliança ou na segregação? Né? Essa vacina vai ser para quem? Porque senão a modernidade não interessa. Esses avanços tecnológicos e tudo mais, só para fechar minha fala, esses dias eu estava pensando que bom, né, que eu tenho acesso a um WhatsApp hoje, uma coisa assim, para falar com a minha mãe, por exemplo. Mas logo em seguida eu pensei, mas e se eu não tiver, entende, minha mãe, por conta do que o Brasil virou, né? E eu não quero WhatsApp se eu não puder trocar história. E os indígenas sabem que o que fica são as histórias, com S, né? As histórias que são múltiplas. Não é com H maiúsculo, com todo respeito à disciplina, né? Não estou falando dos historiadores, sabe? Mas não é o H maiúsculo dos humanos, com H maiúsculo, que nos excluem o tempo inteiro, que não nos consultam para os seus projetos. A gente está vendo isso de novo. Então, assim, num certo sentido, nada mudou mesmo, né? Porque, enfim. Eu só quero fechar mesmo, acho que eu já me cedi bastante, mas com uma fala do Ailton Krenak, que eu acho que dá um tom mais agradável. Eu sei que eu estou um pouco pessimista com a coisa, mas é isso, gente, é olhar para fora. Porque é muito irônico, como agora nós somos isolados, não são os índios, os isolados somos nós. Porque mesmo presos, mesmo torturados, todos que foram abusados na história desse país, né, todos os indígenas sempre conseguiram olhar para fora e imaginar modos distintos de existir e se reinventar. Mas a gente é tão míope. Não adianta sair na varanda se você não consegue imaginar uma transformação. Então, sair dessa quarentena e não se transformar é a mesma coisa que não ter entrado, não serve para nada. Então, segundo Ailton Krenak, né, nós adiamos o fim de cada minuto, a cada dia, exatamente criando um desejo de verdade de nos encontrarmos amanhã, no final do dia, no ano que vem. Esses mundos encapsulados uns nos outros nos desafiam a pensar um possível encontro das nossas existências. É um desafio maravilhoso. Então é isso, gente. Não estou querendo botar ninguém para baixo, mas lançar um desafio mesmo, que com base nesse olhar para fora. Ok? Bom, não sei se eu me decidi, me desculpem, qualquer coisa, estou aqui. E vou colocar os links agora aqui no chat. Obrigada. Obrigada, Marília. Muito obrigada por sua fala, por partilhar conosco o que você tem refletido nos últimos tempos, e como a gente colocou também no primeiro encontro, né,
esse bate-papo, essa conversa que a gente tenta estabelecer hoje, é fruto também de coisas muito novas que a gente está pensando, né? Está tudo muito ainda chegando também para a gente, né? Então é um debate que a gente pode estabelecer, deve estabelecer a partir de situações, ideias mesmo primárias, assim. Por isso que é importante que os estudantes participem, né? Mesmo com questões que vocês achem absurdas ou pode ser muito incoerente, mas coloque para a gente poder discutir, porque para a gente também não tem nada muito pronto, né? Todo mundo está tentando buscar respostas para o que a gente tem vivido. E aí a gente abre, então, para as questões, né? Para sugestões, questões, inquietações. E eu já queria dar uma estimulada aqui no Fábio e na Marília, pensando em algumas coisas que foram ditas, ligando com essa categoria de presentismo que o Fábio trouxe, me lembrou muito, e a Marília também pode daí trazer, porque acho que ela tem uma leitura boa sobre isso, me lembrou muito a discussão que o Eduardo Viveiros de Castro faz junto com a Débora Danovski no Há Mundos por Vir, né, quando ele vai discutir muito a categoria de antropoceno, né, o que seria esse antropoceno, e eu fiquei pensando isso frente a essa ideia de presentismo, né, que o Fábio traz, né, desse aprisionamento do tempo, como ele coloca, né, desse tempo dilatado, ao mesmo tempo fragmentado, e nessa ideia de antropoceno, que é trazida também pelo Eduardo e pela Débora, ele fala de um fim da epocalidade, né, dessas épocas que se sucedem, né, é como se o antropoceno trouxesse esse fim dessa epocalidade, e eles colocam também dessa era, né, que começa conosco, com humanos, mas vai terminar sem nós. E isso fica muito... e o subtítulo do livro, né, ensaios sobre os medos e os fins, e quando a gente está diante da pandemia, parece que isso está tão próximo, né, mesmo a gente, às vezes, tentando ser otimistas e pensar o melhor, que sairemos disso, mas como a gente vai sair, que é a pergunta, né, do pós-quarentena ou do pós-pandemia, se ela houver, mas é o fim do antropoceno, né, o Krenak, também muito citado pela Marília, coloca, de certo modo, também no texto dele, né, essa preocupação com essa produção de um fim, que a nossa era, né, que inclusive nessas últimas gerações a gente tem visto de uma maneira muito frequente, mas que também a Marília trouxe para os indígenas, é algo muito presente, pelo menos desde da colonização, né, desde o século XVI, eles convivem com esses diversos fins. Então é pensar um pouco, né, o que seria esse momento pandemia dentro dessa ideia de antropoceno, de presentismo, como que a gente pode ler isso. E também, Marília, juntando com, quando você coloca tudo é contágio, me lembrou muito a metáfora que a gente trabalhou no encontro passado da imunidade, né? Essa metáfora também do contágio, como que a gente se deixa contaminar, né? Quem é contaminado e como se dá esse contágio, me lembra também um texto novo que saiu agora da Elsa Lagru, que ela fala sobre sobre a categoria Nissum para os Runicuni, quando né, os morcegos, né, essa figura do morcego e desse vírus trazido, né, parece que por esses morcegos. Afinal de contas, né, esse vírus vem dessa ideia também de somos fractais, ele traz essa ideia de fractalidade dos indivíduos, né, que não seriam mais indivíduos, dos divíduos, e quando a gente rompe, então, com a natureza e cultura, né, a partir dos conceitos, mas rompe com tudo isso o que vem depois, não só do rompimento do conceito, mas a gente rompe humano e não humano, e como esses contágios, eles se dão a partir daí. Não sei, umas coisas que eu estava pensando nas falas de vocês. Não tem questão, mas é para a gente pensar. E passo a palavra, gente. Eu vou estar aqui mediando também. Mariana, se quiser
aparecer e mostrar o que está sendo discutido aí no chat? Deixa eu... Oi, pessoal. Boa noite. Eu vou fazer Obrigada, né, Marília, Fábio, que delícia ouvi-los. Para a gente é um momento de troca diferente do que o estar em sala de aula. Não aumenta, hoje eu estou no meu computador, não no do Francisco, então fica abaixo o som mesmo. Mas eu serei breve em levantar algumas questões com base no que estava sendo discutido ali no chat, né? Então, primeiro, se o Fábio pudesse fazer uma fala sobre bibliografia para a gente entender a monarquia, a república no Brasil, que acho que é uma carência que a gente tem, entender minimamente a história da nossa própria nação, né? Depois, a Maria Luísa, anotei aqui, fez uma questão sobre o presentismo. O retorno das teorias como o terraplanismo não indicam um olhar para o passado, a retomada do passado, o culto dele. Na sequência, o Salomão, que está com a gente, acho ainda, falou um pouquinho sobre as segregações que ignoram a interdependência e a forma como as condições de um produzem e são produzidas pelas condições do outro, né? Já que estamos falando sobre esses uns e esses outros. E aí a Lúcia colocou essa questão do Fábio, se pudesse falar um pouco mais sobre a questão do presentismo e os limites dessa perspectiva na sua análise. Eu posso me colocar também, acho, rapidinho, dessas falas maravilhosas e que, como a Patrícia estava falando, fazem a gente refletir pra caramba. Mas, em síntese, é interessante pensar esses lutos da modernidade. A gente falou sobre as metáforas, os lutos sociais, esses outros modos de existir, e como tanto na fala do Fábio quanto na da Marília, a violência parece a pedra de toque da existência social, da vida coletiva, da história, né, das sociedades, das diferentes culturas. Então, queria que vocês falassem cada um pouquinho sobre a aliança entre necessária e indispensável, entre a sociologia e a história, e entre a sociologia e a antropologia. Então, espero ter sintetizado aqui e estou de olho ali no chat para continuar anotando caso venham outras questões. Obrigada, gente. Beijo em todos. Bom, quem fala? Fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade para... Quer começar, Fábio, já que você também iniciou? Sim, né? Pode ser. Bom, eu estava vendo o chat aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar à questão. Eu não lembro quem perguntou sobre essa bibliografia, mas é um volume enorme de coisas, né, a serem citadas. Traz isso para a gente também, e o seu trabalho tem essa... Ops. Oi. É um número enorme de coisas a serem mencionadas. Não sei se eu conseguiria fazer aqui um apanhado, mas eu vou até o final aqui do nosso encontro, sobre a bibliografia, que eu achei, né, bibliografia sobre monarquia brasileira e república. Né? Eu não sei, foi alguém com e-mail das ciências sociais, né? Eu não sei se a tua questão é sobre essa transição da monarquia para a república, para passar aqui no chat, né? Mas é um período bastante conturbado, realmente, e que eu acho, né, do ponto de vista dessa relação das autoridades em relação ao cerceamento da vida pública, né, a expulsão dos pobres das regiões centrais, dos cortiços cariocas, e do ponto de vista social mesmo, esses dois autores que eu mencionei são duas boas referências para fazer essa transição, tanto o Nicolau Sevchenko quanto o Cirine Charrub, que aliás é professor,
da Universidade de Harvard, né? O Shahroub, de fato, estudou em Harvard, né? Ao contrário do Wilson Witzel, né? Do ministro do meio ambiente lá, que colocam no Lattes, né? Que estudar em Harvard é mentira. O Sidney Shahroub, de fato, é professor lá na Universidade de Harvard e um especialista desse período de transição. Ele tem um outro livro chamado Trabalho, Lar e Botequim, né, que pensa, do ponto de vista da história social, esse período de transição, aliás, uma outra grande obra também. Eu gosto muito também do José Murilo de Carvalho, né, que é um historiador de uma outra perspectiva, né, trabalha com outras referências, é um acadêmico, né, da Academia Brasileira de Letras, enfim, alguém mais ligado ao mainstream historiográfico, mas ele tem obras muito boas sobre essa transição da monarquia para a república, aí de um ponto de vista mais político e institucional. Mas se eu lembrar de algumas outras, né, são tantas que de fato me fogem, se eu lembrar eu vou colocando aqui no chat. Eu acho que a outra questão foi sobre o terraplanismo, né? Acho que foi isso que eu entendi, sobre o terraplanismo como um exemplo, né, desse presentismo. Tá aqui, foi a Maria Luísa, acho que fez a questão. Como um retorno ao passado, até, né? Porque parece retorno ao que passado. ela. Uhum. Tá. Então, Maria Luísa, eu não acredito que o terraplanismo seja um retorno ao passado, porque se os terraplanistas de fato fossem preocupados com o passado, jamais sustentariam, né, esse tipo de absurdo que procuram sustentar, que né, até porque a gente tem, desde os gregos, né, a crença bastante disseminada, né, e depois, já desde o século XVII, comprovada, de que a Terra não é plana. Né, ou seja, há elementos suficientes no passado, em diferentes contextos históricos, que indicam o contrário. Né, e isso sem instrumentos técnicos, né, de referência, isso sem, né, a capacidade que a gente tem hoje de ter na astronomia, né, uma ciência de referência bastante avançada. O que o terraplanismo representa, na verdade, é um desses elementos do presentismo, né, que não olha para o passado, né, não busca no passado qualquer sentido de orientação, mas também não tem no futuro nenhum tipo de perspectiva, né, nenhum tipo de horizonte, né, nenhum tipo de utopia possível e imaginável. É a essência do presentismo. O terraplanismo é uma das manifestações do presentismo, né, porque você pode reparar que é um movimento ligado ao conservadorismo e à extrema-direita, né, cuja uma das características elementares é o ceticismo. Né, ceticismo político, ceticismo social. É um movimento que está muito associado a esse desencanto com as instituições, né, com a própria ciência. É algo que pertence ao nosso tempo, mas que, ao mesmo tempo, de maneira paradoxal, a gente nunca precisou e se apoiou tanto na ciência como nos tempos atuais. Eu nem me refiro agora, né, à necessidade que a gente tem de buscar vacinas, né, e de incrementar as pesquisas na área sanitária, de saúde pública, porque isso é chover no molhado, né? Isso, eu observo as pessoas se rendendo a essa necessária presença da ciência em nossas vidas, mas é óbvio que cada vez mais a gente precisa de ciência e tecnologia como uma forma de a gente não ficar para trás, né? Se o discurso é esse, né, do incremento econômico, né, e do crescimento como sociedade, a ciência é fundamental nesse sentido. E há uma consciência bastante desenvolvida nesse sentido. Né? Não deixa de ser paradoxal que a gente valorize, né, e tenha na ciência cada vez mais uma espécie de norte comum, quase que substituindo, né, as grandes religiões como uma presença onipotente nas nossas vidas. Esse é um processo que já vem, né, historicamente de algum tempo, mas persistem, né, e afloram os negacionismos, tanto históricos quanto científicos,
como uma manifestação desse ceticismo mesmo e desse desencanto com os tempos, com as instituições, com a representação democrática, né? Tudo isso está, de alguma maneira, atrelado. Bom, eu retomo só um pouco da questão, pedido da professora Maria Lúcia, a quem eu mando um beijo muito carinhoso, sobre a questão do presentismo, né, e esses possíveis limites desse tipo de raciocínio. Eu Maria Lúcia, na verdade, não tenho como, né, interessar em teoria da história, não é uma das questões que eu tenho discutido, essa da teoria do tempo, né? É o que o Hartog, né, e quem lida com a obra dele está pensando, né, numa teoria da história preocupada em pensar o tempo como uma categoria histórica fundamental, né, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, o tempo e a experiência do tempo, né, a forma como a gente lida com o tempo e como ele é percebido, né, em determinadas culturas e sociedades. Mas eu reconheço como uma discussão importantíssima, né? Eu reconheço porque ela, de alguma maneira, ajuda a gente a entender como se dá esse processo. E quando a gente, né, como eu iniciei a minha fala, quando a gente pensa na ideia de que a gente está vivenciando eventos históricos, e quando esses eventos acontecem em profusão, ou seja, um evento histórico atrás do outro, o que de fato nem faz sentido, né? Do ponto de vista histórico mesmo não faz sentido, né? Porque nem tudo que a gente está experienciando é histórico. Por mais indignante, né, estarrecedor, né, por mais que nos cause perplexidade, nem tudo é evento histórico de fato. A gente não pode determinar isso da nossa perspectiva, né, experienciando isso. Isso é algo que, né, deixemos para os historiadores do futuro, como eu comentei no início, mas que eles vão tratar como uma questão histórica mesmo a partir das referências que eles vão ter no futuro, né? Não é de fato né, uma sequência de eventos históricos como uma espécie de fardo mesmo, né, que a gente carrega e que vai angustiando e se somatizando, né, uma série de outras experiências. Um dos textos que eu coloquei ali na referência, chamado Presentismo e a Realidade Brasileira, ele começa dando o exemplo do mensalão, lá em 2005, ainda no governo Lula, né? Ele pega algumas capas da Veja de 2012, quando se deu, enfim, o julgamento, né, dos processos no Supremo Tribunal Federal, né, que iniciaram lá em 2005, e ele mostra as capas nos seguintes dísticos, né? O fato histórico é um fato histórico que está acontecendo, é o julgamento do século, né? É o evento mais importante da história jurídica brasileira, enfim, coisas dessa monta que transformam, pelo imediatismo da imprensa e da grande mídia, esse evento que é um evento histórico. Eu não sei como os historiadores do futuro vão olhar para o governo Lula e para as crises de corrupção nesse contexto, mas ninguém mais hoje fala em mensalão como um grande evento histórico, nem o processo em si, nem o seu desdobramento no Supremo Tribunal Federal, né? Esses dias tem se falado em mensalão por conta dessa figura nefasta chamada Roberto Jefferson, que voltou à baila política nacional e que inferniza, né, a vida pública brasileira já há um bom tempo, e que é um grande mão de pântano, né? Onde ele põe a mão em qualquer governo que ele está, ele afunda, né? Essa é a minha esperança. Eu faço votos que o Roberto Jefferson se abrace com o atual presidente e que os dois se afundem junto. Mas, enfim, não é, né, de fato um evento histórico, mas é típico desse momento presentista considerar isso, né? Não é só esse viés midiático interpretando o mundo político, mas é também uma cultura histórica contemporânea, essa de julgar esses eventos dessa forma. Eu lembro da definição clássica de utopia, né, que é uma coisa que a gente nunca vai chegar e nunca vai atingir, né, é aquela ideia do horizonte. Quando a gente dá um passo, o horizonte também dá um passo adiante, né? Se a gente dá 10 passos em relação a esse futuro ideal, ele vai dar 10 passos para frente também. Ou seja, a gente nunca vai atingir essa sociedade ideal, mas isso não impede que a gente continue buscando ela. O presentismo acaba com isso. Esse sentido presentista de história, ele acaba com essa ideia de perspectiva, né, ao mesmo tempo que não
não faz prevalecerem e permanecerem as tradições do passado. Né? É um tempo histórico que se encerra em si, e ele é extremamente problemático nesse sentido. Né? A história, como ciências humanas e sociais, elas têm um papel fundamental em quebrar essa lógica. Né? Se voltar à história, não como nesse sentido exemplar, né, de buscar bons exemplos, boas práticas no passado, para evitar, né, problemas e erros futuros no nosso comportamento, não se trata exatamente disso, mas de a gente pensar que nós não vivemos e não somos o que somos a partir da temporalidade presente apenas. Né? Nós somos seres multitemporais no sentido de que várias camadas ou vários estratos temporais estão ao mesmo tempo, né, se fazendo presente nas nossas vidas. E a gente precisa dar sentido a isso. Né? E as humanidades têm, nesse sentido, um papel fundamental. Acho que falei demais. Obrigado, Lúcia, pela pergunta. Obrigada, Fábio. Marília, tá pronta aí para mais uma intervenção? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, a todos que estão com a gente e as questões. Eu não tenho nada muito pensado para responder, assim, mas a Patrícia tem absolutamente tudo a ver, né, com o livro do Viveiro de Castro e Débora Danowski. Eu coloco uma referência no chat, inclusive, porque é importante. O que eu lembrei na sua fala, na primeira metade dela, sobre a coisa do antropoceno, foi do Raça e História, do Levi-Strauss, até porque foi o nosso primeiro texto na turma de 2019, esse ano, e ele ficou na minha cabeça. Foi tudo que eu consegui discutir antes da quarentena. Mas veio muito a calhar, né? Porque o Levi-Strauss levanta, né, a hipótese, isso num texto de 52, né? De será que esse Ocidente, né, moderno, na sua constante expansão, não vai encontrar uma barreira física, né, uma incompatibilidade estrutural mesmo, né, do próprio planeta? Será que ele não esbarra em nada? Né? O que acontece? Daí o Ocidente sucumbe? Então, o que vai ser, né? Essa reflexão é muito interessante, porque nesse texto o Levi-Strauss faz toda uma comparação entre sociedades que são consideradas, né, pelo Ocidente com história e aquelas sem história, né? As sociedades quentes, né, que são as com história, são aquelas movidas a muita energia, e aí a gente pode pensar em energia fóssil e pensar em termos físicos mesmo, né? Revoluções industriais e tudo mais. E sociedades aparentemente frias, né? E, inclusive, na época foi todo um bafafá, como se ele estivesse dizendo que os índios não têm história, mas não é bem isso, né? É que são sociedades que imaginam um fim constantemente, né? São altamente escatológicas, né? Estão o tempo inteiro elaborando em torno do fim. Tem mitologias dedicadas a isso, toda uma coisa complexa, né? Mas, ao mesmo tempo, esse fim é muito cíclico, né? Tem uma ideia de transformação, né? Quem já deu uma olhadinha em mitos indígenas vê que nada foi criado do nada, do zero, né? Não tem zero em termos filosóficos, né? E o que me chama atenção nessa quarentena é em mim mesma, nas coisas na minha ansiedade do dia a dia e no que eu vejo nas pessoas, é que é uma noção de, é uma sensação de vazio, né? As fotos das cidades vazias estão sendo compartilhadas e tudo mais, mas isso é mas tão diferente do que esses ditos, né, que eu estou chamando aqui, também inspirada no Viveiro de Castro, né, de extramodernos, e no Latour também. É tão diferente, né, não tem vazio nesse mundo. E aí entra na segunda parte da sua pergunta, né, tudo se contagia mesmo, não tem... Então, o que você pode fazer num mundo que é tão povoado, né, não tem essa história de uma cerca aqui porque não tem ninguém morando. Pode não ter um humano, mas pode ter de tudo ali que você não sabe, e você não vai ser arrogante o suficiente para achar que vai dar conta, né, de entender aquilo. Então, esse cultivo
das relações diplomáticas, né, entre seres humanos, povos, né, entre espécies, com todos os componentes que eles entendem como uma terra, né. Então, eu acho que falta muito isso para nós. Então, a gente está muito preocupado com a nossa sensação de vazio, às vezes eu tenho essa impressão, porque a gente se isolou mesmo do resto do mundo, né? O que é esse resto? Esse resto é 99% do mundo, se a gente pensar bem. Mesmo que hoje né, a modernidade já tenha chegado a todos os cantos, a prática da vida das pessoas é muito diferente, né? As teorias do contágio você encontra no mundo inteiro, e os cuidados para isso, né? É nesse sentido que Castro diz, né, que nós viremos indígenas. Não dá para continuar sendo pobre, né? No sentido de, eu sou chamado de pobre, eu sou o trabalhador do sistema, eu vou me conformar com isso, né? O mundo é muito maior, sejamos indígenas, eu acho que é por aí. Eu queria fazer uma indicação aqui, e agradecer a presença do professor Marco Antônio Valentim, da UFPR, e indicar o livro dele, que faz uma reflexão maravilhosa sobre isso. Eu também vou postar aqui depois. Extramundanidade e Sobrenatureza, ensaios de ontologia em fundamental. Bem interessante. Ele está pensando nesse fenômeno que é a entropia, né? Será que a gente vai chegar num fim? Será que a gente vai caminhar para esse grande buraco negro? Enfim, agora que o ser humano se tornou uma força geológica, né, no mundo, então é uma questão, né? A gente não sabe, ninguém sabe. Agora, se tiver alguma saída para isso, ela necessariamente passa pela aliança, né? E a aliança é basicamente a forma como os povos no mundo inteiro vivem. Não necessariamente aliança com todos, né? Existe uma dualidade aí entre aliança e guerra, né? Mas não essa guerra genocida que a gente vê a partir do Ocidente moderno, né? Só um comentário, por fim, sobre o presentismo, né? Eu fiquei muito interessada, não conhecia esse conceito, e, nossa, faz muito sentido para mim. Esse fechamento que eu estou observando na quarentena, para mim é uma internalização do presentismo, né? Uma internalização na nossa vida que na modernidade passou a ser chamada de vida mental, vida psíquica, mas para qualquer povo no mundo inteiro, essas influências todas, essas forças todas estão lá fora, estão no mundo mesmo, estão agindo, né? Então a gente se isolou muito enquanto espécie humana, esse grupo de humanos que começaram a pensar assim num dado momento, se isolou de tal maneira, né, e aí culmina nessa noção de presentismo mesmo, é muito interessante, vou pesquisar mais. Acho que eu respondi também a do Salomão, né, obrigada, Salomão, essa coisa da interdependência, né, enfim, é isso, gente, obrigada. Não, tem mais uma coisa. Mariana. Mari, eu acho que pensando pela aliança aí, né, uma aliança entre sociologia e antropologia passaria, talvez, um pouco mais pela humildade mesmo das nossas áreas, porque eu tenho visto nas ciências humanas, agora com o Covid, quase uma corrida do ouro, assim, uma corrida para definir o que é o Covid, para uma ansiedade muito grande, assim, em colocar todos os cientistas, né, das humanas, colocando os seus conceitos em prática para tentar explicar, e esse monte de texto que a gente anda lendo, né, e tudo mais. Eu acho que assumir que a gente não sabe o que está acontecendo e levar isso a cabo metodologicamente
né, como a gente faz com os extramodernos, né, se eu testemunho o ritual Yanomami, eu não vou pressupor que eu sei do que se trata. Mas do Covid também não, né, então eu acho que a gente tem mania nas ciências sociais de querer explicar tudo, né, e passaria por uma aliança com as ciências ditas naturais, nesse momento, área da saúde, e uma atenção um pouco mais delicada da nossa parte e menos arrogante, né, falando das ciências sociais mesmo, eu me enquadrando aí. Mas é isso, obrigada, gente. Obrigada, Marília. Mariana, surgiram mais questões? Oi, gente. Olha, não que eu tenha registrado aqui no chat. Então, Então, acho que abre ou encerramos, não sei. mais alguma coisa será, pessoal? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Temos ainda um tempinho para isso. Vou só colocar as duas referências que faltaram e explicar um pouco. Gente, eu coloquei uma página que é a Pandemia Crítica, que tem textos pequenos e agora sobre o Covid, mas muito interessantes. Tem alguns sobre indígenas, nos quais eu me inspirei. Para hoje, coloquei também um texto e o livro do Ailton Krenak, o texto da antropóloga Elsla Gru sobre essa possível saída do Covid aí, do desmatamento, e, enfim, mas com uma reflexão muito mais interessante do que não é só isso. Eu vou colocar as duas referências aqui no chat e encerro. Ok. Mais alguém? Daí acho que é importante fazer o convite para a próxima semana. Sim. Quer falar, Mário? Quer que eu fale? Sobre os sentidos da escola. Ô, Mari, seu microfone acho que travou, porque Alô? não dá para ouvir. Cortou. Cortou alguma coisa na minha internet aqui. Voltou. Estão me ouvindo? Retoma, agora sim. É o convite, então, para o terceiro encontro que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, com o professor Marcos Antônio Aliski, que acho que estava aí ou está aí, e o professor Cauê Avance. Então, vai ser uma conversa sobre os sentidos da escola, da universidade e da produção do conhecimento, que é um debate fundamental para a gente fazer nesse momento, né? Justamente em que o sentido da escola e da universidade, da produção do conhecimento, se colocam como X da questão, né? Então, passo a palavra para a Lúcia, acho que pediu. Isso. Lúcia? Lúcia? Está conosco? Gente, o Mari, com todo respeito, esse Lúcia está conosco, me sentindo uma mesa. Se sentiu o quê? Lúcia está conosco? Sim, estou aqui. Eu me senti sendo invocada. Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Sim, Tá. Estamos te ouvindo. Não, eu primeiro dizer, né, que do que tudo isso promove, né? E eu preciso dizer, na área de humanas a gente nunca fez isso presencialmente. É a primeira vez que nós nos ouvimos, os colegas, né? Aí o planejamento da questão da apresentação das nossas pesquisas e tudo mais. E aí vai um pouco, né, na fala da Marília, que eu sempre gosto tanto de ouvir também, e que eu concordo nessa questão de que
da gente ter que explicar tudo, né? De que eu acho que é preciso, é claro, o nosso campo é o conhecimento, o nosso ofício é o conhecimento, mas eu confesso que isso me angustia mais do que o isolamento em si, né? Que é essa necessidade de uma explicação imediata para tudo e acho que faz parte do próprio processo. Então, a Marília sempre nos traz, desde a sua aula, né? Que a gente teve o prazer de assistir a sua aula, prova, teste, enfim, essa coisa. Mas que são essas outras dimensões, né? Que a gente precisa enxergar outras perspectivas, outros mundos, outras possibilidades e que estão debaixo dos nossos olhos nesses povos, né? E eu gosto muito sempre de ouvir a Marília, porque ela torna isso muito evidente, né, nessa questão. Então, certamente essa perspectiva, né, de povos, desses povos que têm outro campo, outra leitura, né? Eu confesso que eu gostaria muito de ouvir alguém desses povos falando sobre essa perspectiva, que eu acho que iríamos aprender muito e talvez prestar mais atenção. Mas já falei demais, eu não sou a palestrante, e queria dizer para o Fábio também que foi muito bom ouvi-lo, e essa questão do presentismo, né, eu também vou fazer a leitura, né, a gente trabalha um pouco aí, trabalha não, né, mas um pouco de leitura sobre história do tempo presente, mas que é uma outra perspectiva, mas isso a gente conversa de perto, quando o Marcos te der aquela cervejinha que ele te prometeu, num suborno aqui evidente, num momento de corrupção que presenciamos, só porque você fez propaganda do livro dele. Então, eu quero dizer que eu só não entrego o Marcos e o Fábio se eu também for chamada para essa cerveja, para a gente discutir o presentismo, né? Porque o que me veio é a perspectiva da longa duração, né? Que como é que fica? Eu confesso que, e aí eu preciso ler a referência que o Fábio passou, que é essa perspectiva também de que eu tenho, talvez até pela minha proximidade com essa perspectiva teórica também, do Elias, que também trabalha na perspectiva sócio-histórica da longa duração, eu tenho essa... Por isso que eu perguntei dos limites, mas aí eu preciso ler para a gente debater, patrocinado pelo Marcos Ponsardi, obviamente uma cerveja que preste, né, Ponsardi? Não me venha com cálice. No mais, era isso. E dizer de como minha alma fica dançante e flutuante de vê-los. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Só ressaltar aqui, Mari. Mari? Diga. Agradecer também, né, a presença do Eduardo, né, Eduardo acho que está no Campus Pitanga, é isso? O Eduardo muda de campus tanto que eu me perco E já aproveitando, Eduardo, de repente, comigo. qualquer momento, né, você pode também ser o nosso convidado, se prepare, né? E outros colegas também no campus, Evelyn, a professora Beatriz, Salomão, que a gente já falou. Que bom, professor Marcos, que você pôde estar com a gente, né? Também já adiantando, você é um dos nossos convidados mesmo, já temos até data para você, e tema. E aí, gente, mais conversas? Estamos abertos. Tem algumas questões que acho que para a gente encerrar, né, em seguida, tentar manter o horário. Teve um comentário do Hugo aqui no chat sobre o que a Marília trouxe dos indígenas, do quem pode morrer, quem pode viver, se há uma relação entre isso. Salomão pediu a palavra, na sequência o Cauê, e por fim o Lucas, querido,
fez um comentário sobre a intervenção da Marília, e o Alexandre, que está por aqui também, companheiro da Marília, pediu para comentar. É quase um paradoxo temporal. Nos vemos ao mesmo tempo uma aceleração no trabalho em algumas áreas, a paralisação e desaceleração em outras, além da solidão que é característico dessa época. Pelo menos foi a reflexão que tive agora. É isso? Li a coisa certa, gente? Então, daí passo a palavra para Marília? Acho que sim, né? Mari, eu me perdi um pouco aqui. Eu lembro dessa intervenção do Lucas, do comentário. O do Salomão também, né? Tem que abrir então para o Esse, Salomão, para o Cauê, e esse comentário teu. Daí vai ser bem breve o meu, e daí eu já meio que me despeço, vou continuar na live, mas só para dar lugar para os outros. Esse comentário deixa eu retomar aqui, do Lucas. Cadê você? Lucas, eu acho que você foi no ponto, né? Porque essa sensação do que eu estou entendendo que é esse presentismo, né? Se eu não estou usando errado o conceito, acabei de aprender. Essa aceleração no trabalho, né? Você pega, por exemplo, um profissional da saúde, o que está vivendo agora? Eu tenho muita curiosidade em etnografar, assim, saber como é que tá, sabe? Porque deve estar a milhão, né? E, ao mesmo tempo, uma paralisação, porque pode ser também uma aceleração da sua vida profissional e uma paralisação da sua vida pessoal, por exemplo, a sua casa vazia, uma coisa esquisita. Pode ser o contrário, você pode ter família em casa, muito movimento em casa, mas você não vai para o seu trabalho. Então, essa parece que disjunção, né, esse desencontro entre os ritmos da nossa vida, eu acho que faz todo sentido o que você está dizendo. E já para encaixar no comentário do Salomão, eu acho extremamente importante, Salomão, nesse momento, a gente conseguir, além de priorizar, né, da profissional, porque é claro que isso aqui não é simplesmente tocar a produção adiante, né? A gente sabe que isso é um encontro, é algo que nos preenche, né? Que significa para nós. Mas ter esses cuidados, né? O EAD, por exemplo, já é uma outra coisa, é uma outra discussão, né? Então, priorizar, e para além de priorizar na vida profissional e nas tarefas, priorizar a vida em si, né? Eu acho que priorizar as nossas famílias, né? Priorizar quem está ali fora também, que de repente a gente, se puder ajudar, para além dos trabalhos, né? E por fim, eu acho que isso faz um link também com a Mari. É isso, Mari, os indígenas estão mais do que acostumados a epidemias, né? Então, alguns podem morrer mesmo. No Brasil, isso é tão evidente, né? Que pensa como é que a pandemia já está sendo mal administrada, digamos, nos grandes centros, né? Um hospital de elite já está com dificuldade. Agora eu fico imaginando a periferia em São Paulo, sabe? O que aconteceu em Manaus agora com as covas coletivas, e é muito isso, quem pode morrer, e morrer do jeito que a gente bem entender também, sem ritos funerários, sem registro, sabe? Eu acho que a gente vai ser assombrado aí por umas boas gerações, pelo que tá acontecendo agora, né? É isso, gente, muito obrigada. Lúcia, muito obrigada pelos comentários. É sempre maravilhoso te ouvir. Estou ansiosa pela sua fala já. Tá bom? Um abraço para todos. E já agradecendo o Alexandre que está participando, meu companheiro de antemão. Um beijo. Salomão. Olá, gente, boa noite. Na verdade, eu quero agradecer, Mariana, o convite mais uma vez foi feito, as explanações do professor Fábio, professora Marília, a gente está, e fazer uma alusão à fala ali da professora Maria Lúcia,
que na realidade eu não sabia disso, ela mencionando que nunca tivemos esses encontros, quer dizer, nem quando podíamos estar presencialmente uns com os outros aí. Então, assim, eu acho que a despeito do momento que a gente vive e do preço altíssimo que se paga em vidas, a gente não vai fazer jogo do contente, mas a gente pode entender que é um tempo de oportunidades também, né? É um tempo, e a gente tem que encontrar essas oportunidades humanas, essas oportunidades de encontro, essas oportunidades de realmente fazer o diferente daquilo que a gente vinha fazendo, porque certamente a gente não estava acertando na forma. Eu queria só mencionar, no começo da fala do professor Fábio, ele fez uma alusão ali aos fatos históricos do início do século, e havia um link muito, muito próximo com a Guerra de Canudos, e eu me lembro como, eu não sou da área, mas eu li um livro sobre a Guerra de Canudos, o livro do Mário Louça, aquele prêmio Nobel de Literatura, e depois, por conta disso, eu me interessei profundamente pela história de Canudos, aí li Os Sertões e fui pesquisar alguma coisinha da época, e eu me lembro que no Rio de Janeiro, na época da guerra, um jornal noticiou assim na página de propaganda mesmo, alguma coisa assim, compre as botas tal, e as propagandas eram bem toscas naquela época, diz assim, alguns dos bravos soldados que estiveram em Canudos disseram que na falta de munição mataram os jagunços com essas botas, entende? Quer dizer, são botas tão boas que elas servem para matar um inimigo desconhecido de uma história que eu não sei do que se trata. E isso me faz pensar em como a comunicação é um processo poderoso que pode agravar muito a burrice generalizada, né? Quer dizer, como é que o pobre coitado que nasceu no Rio de Janeiro pega um jornal ali no final do século XIX e vê um negócio daquele, qual é a concepção de mundo que ele forma, né? E a gente está no momento justamente em que a gente tem que promover esses encontros para a gente poder refinar as nossas maneiras de conversar, porque se naquela época o problema era escassez de informação relevante, o problema que a gente vivencia agora é um dilúvio de informações sem nenhum critério firme para a gente poder selecioná-las. Mas por isso aí, obrigado pela iniciativa, pelo convite, e certamente eu vou continuar participando ouvindo essas considerações aí. Muito obrigado. Obrigada a você, Obrigada. Salomão. Acho que fica, né, Patrícia, a ideia do Salomão ser um convidado também para os próximos encontros, falar um pouquinho sobre, numa perspectiva da psicologia. E daí, só por fim, o Alexandre queria se posicionar com relação às questões que o Lucas trouxe, que a Marília trouxe. Alexandre, está conosco, a mesa branca. Alexandre está aí? Alexandre? Está nos ouvindo? Acho que não tá, gente. Tá. Abri a palavra para ti. Tá sem microfone, será? Tá com vergonha? Tô brincando. O micro não funciona. Que pena. Que pena, senão a gente podia te ouvir um pouquinho. O Alexandre agora vai perto da Marília. Não, agora vamos ter que ficar para ver novelinha, né? A gente vai lá. Alexandre, seria bem legal se você pudesse dar uma palavra para quem não conhece. O Alexandre é professor na Federal do Paraná e tem artigos publicados, trabalhos incríveis sobre vários temas, eu não posso nem dizer quais, né? Mas recentemente eu tenho lido muito coisas que o Alexandre tem escrito sobre uma leitura de Macunaíma e Mário de Andrade. Acho que se o Alexandre pudesse daí dar uma contribuição, seria bem Cheguei. Na verdade, não, era só para... Eu só tinha pedido que eu achei o comentário do Lucas interessante, era para ouvir o Fábio e a Marília a respeito. Eu tenho pensado um pouco nisso, que nós vivemos uma espécie de paradoxo temporal também, a gente não sabe exatamente o que está suspenso, né, se é o presente, se é o futuro, são as duas coisas,
porque ao mesmo tempo a gente não tem a expectativa de quando vai sair dessa e de que mundo a gente vai encontrar quando sair dessa. E a gente tem esse paradoxo, não só o que a Marília estava falando de algumas pessoas que não podem mais morar em casa, porque tem uns profissionais da saúde que passam um tempo inteiro lá e quando chegam em casa tem que dormir em cômodos separados, né? Eu já ouvi vários relatos de gente que dorme na garagem, enfermeiros, médicos. Então, não é só isso, mas ao mesmo tempo o nosso próprio tempo cotidiano, ao mesmo tempo se acelera, se dilata, o tempo psíquico se acelera, se dilata, muita coisa passa pela cabeça, nada acontece, ou muita coisa acontece, mas que a gente não consegue materializar da forma palpável. E eu não tenho nada a dizer, eu concordo com acho que foi a Lúcia que falou, né, de nós das ciências humanas, a Marília também falou, nós das ciências humanas estamos acostumados a dar respostas prontas, e na verdade, nomes, né, a gente quer dar nomes, né, na verdade a gente não tem, eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito, muito única e complexa, e que mostra um pouco a falência de um certo arcabouço que a gente tinha para explicar situações de normalidade ou de relativa normalidade, de uma certa não cotidianidade, mas que coisas que se repetiam, e eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito única em que as respostas estão falhando, é um momento para pensar, mas ao mesmo tempo é um momento em que não dá de querer pensar muito rapidamente. Enfim, na verdade eu não queria, eu não tinha um comentário para fazer, eu só gostei muito do que o Lucas falou, porque é algo que eu tenho pensado também. Enfim, essa é a minha primeira live, estou me adaptando ainda a esse formato. Eu acho que o Cauê queria falar. Não é? Tchau. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Cauê, ia falar isso? Só, desculpa cortando, Cauê, mas é um segundo só. Eu falei meio que na pressa, assim, eu gostaria de indicar, o Alexandre, ele é fundador da editora Cultura e Barbárie, né, que sempre traz livros maravilhosos, esse do professor Marco Antônio Valentim, que eu agradeço mais uma vez de estar aqui, eu estou muito honrada. Saiu pela Cultura e Barbárie, o Há Mundo por Vir, do Eduardo Verde Castro e da Débora Danovski, saiu também pela Cultura e Barbárie. Então, é uma reflexão dele de muitos anos, né, anterior mesmo à sua entrada na universidade, e está aqui pertinho de nós, né, dá para fazer vários intercâmbios aí com ele e com o professor Marco Antônio, já chamando aqui. É isso. Sim. Obrigada, Marília, por apresentar também esse trabalho do Alexandre frente à Cultura e Barbárie, que é incrível mesmo, né? E realmente se liga completamente com a discussão que a gente está travando hoje com a temática desse encontro, né? Podemos passar para o Cauê, então? Bom, espero que dê para ouvir, né? Eu queria, na verdade, agradecer aí o Fábio e a Marília pelas falas, assim, acho que foi dar uma luz, assim, pra gente, assim, para pensar nessas coisas, nas questões que vocês trouxeram, né? Eu acho que a ideia da modernidade, a ideia desses povos extramodernos, acho que é um debate que está mais vivo do que nunca, né? Eu fiquei pensando um pouco no que a Lúcia e a Marília comentaram sobre essa coisa das ciências humanas, das ciências sociais, terem que dar respostas, né, a tudo que aparece. E eu tenho cada vez mais convicção de que a gente não tem que dar resposta para nada, a gente tem que ampliar as perguntas, né? E quando a gente tem as respostas, a gente estanca, né? A gente para, a gente fechou uma situação, né? Então, à medida que a gente amplia as perguntas, a gente tem como continuar caminhando, né? Eu fiquei pensando naquele texto do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, que ele fala das sociedades de desnecessidade de trabalho, né? São sociedades que não precisam vender a força de trabalho para realizar sua sobrevivência. E
E o que ele coloca, que eu acho que é interessante, que acho que dá uma ponte legal, é que a modernidade é exatamente essa imposição de trabalho, né? E essa imposição de trabalho, ela é um processo extremamente violento, não é uma violência só objetiva, da violência física, de você tirar esse vínculo do indígena com a terra, do quilombola com a terra, do favelado com a terra dele. É uma violência subjetiva, né? Você muda o modo de vida daquela pessoa, né? À força, sem consultar ela, né? Você viola pressupostos muito íntimos dessas pessoas nessa ruptura, né? Nesse processo de inserção desses povos na modernidade, né? Então eu acho que às vezes a gente coloca uma parada muito da violência física em si, né? Os conflitos dos fazendeiros com os indígenas, dos grileiros, dos garimpeiros, mas a gente tem uma violência que é simbólica, que ela muitas vezes ela viola ainda mais do que a própria violência física, né? Acontecendo nesse processo de modernidade, né? Então eu acho que é uma parada que a gente precisa pensar muito, assim, nesses últimos tempos, né? Era só um pouco isso que eu queria comentar, assim, que eu acho que tanto a fala do Fábio quanto da Marília tocaram, assim, esse livro me veio na cabeça, né? Sim, Cauê, aliás, um livro belíssimo, né, um clássico da sociologia brasileira, Os Parceiros do Rio Bonito, que provavelmente a gente vai ter essa leitura em antropologia brasileira, ou sociologia brasileira, é uma leitura fundamental, né? Mais alguma coisa será, Mariana? Acho que só se despedir, né? Agradecer um monte. Isso. Pela presença de todo mundo. Abrir também para se alguém quiser se despedir, né? Dos colegas, dos estudantes, enfim, está aberto para despedidas, ou na verdade um até logo, semana que vem a gente está novamente. Fábio quer fazer sua despedida? Fábio? A Marília já deu tchauzinho, acho né? Que estava com o microfone fechado. Mas eu queria dizer de como foi importante para mim, pessoalmente, receber esse convite. Como tem sido bom encontrar vocês, né? Que isso vire um hábito, que seja, né? Algo recorrente, né? E que possa acontecer também em outros formatos, né? Achei importante o que vocês comentaram, né? Sobre a gente não ter esse hábito de trocar ideias sobre, né, coisas que nos importam, fugindo um pouco, né, de um certo rigor acadêmico que, no sentido geral, acompanha as nossas vidas e se promove, né, eventos e questões importantes, ao mesmo tempo cerceia alguns formatos que poderiam, de fato, ser mais recorrentes, né? Esse é um exemplo, né? Como o Salomão lembrou, talvez a gente possa fazer isso de uma maneira mais frequente, que isso se torne para a gente um hábito mesmo, né? Algumas coisas vão mudar nas nossas vidas, eu não tenho dúvida. E eu tenho lido George Agamben se manifestando, né, sobre os tempos de Covid, e ele é um grande pessimista sobre qualquer mudança possível no nosso comportamento como humanidade, é bastante pessimista nesse sentido. Eu acompanho, né, o filósofo italiano nesse sentido, mas eu percebo também que algumas mudanças têm acontecido, né, nas nossas vidas. Uma delas é nessa relação com o nosso tempo imediato, que, né, é um dos objetos que a gente discutiu aqui hoje. Né? Há um tempo para as coisas acontecerem, né? O tempo da live aqui é um exemplo disso. Né? Não adianta a gente rolar a barra, né, embaixo para fazer acelerar, para chegar no final. Né? Não vai acontecer, ela está acontecendo agora e ela leva um tempo para acontecer. É ao mesmo tempo da leitura de um livro importante, que muitas vezes não pode ser lido em trechos ou capítulos, só faz sentido se for lido inteiro, e demora para ler inteiro. Né? Ou seja, tem a ver com o tempo com que a gente lida com as coisas. Né? Eu descobri, né, como nunca fiz na vida, que o tempo de lavar a louça, de lavar roupa, ou de varrer a casa, ou de cuidar das crianças,
é um tempo também que não pode ser acelerado, ou ele não pode ser diminuído, ele existe, né? E a gente tem que experienciar ele como de fato ele existe. São pequenas descobertas, né, dos tempos de Covid que a gente vai introjetando como comportamento, e acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente lida com isso, né, e especialmente coletivamente, entre os nossos, né, entre os colegas, entre os amigos, a coisa fica muito mais fácil. Que mantenhamos esse contato e esse espaço por muito, muito tempo. Obrigado, Patrícia, pelo convite, aos colegas, aos professores, a quem assistiu. Beijo carinhoso a todos. Até a próxima. Beijo. Mais alguém, gente, quer se despedir? O Alexandre está se colocando para uma questão ali, mas pode ficar para um outro momento, talvez. Pode? Sim. Fica com uma cervejinha, então. Para uma cervejinha pós-quarentena. Gente, tem muita cerveja prometida pós-quarentena, quero só ver. Olha só, então, a gente vai encerrando, né? Porque a gente prometeu de cumprir com o nosso horário, então vamos cravar aqui, pessoal. Hoje, finalmente, caiu uma chuvinha, né, aqui no litoral, acho que em Curitiba também está chovendo. A gente muda um pouco, parece que a paisagem da quarentena fica um pouco mais melancólica, o inverno se aproxima e a gente vai, né, correndo os dias e observando mesmo, né, as nossas fragilidades, observando o nosso tempo, como o Fábio colocou. Eu espero mesmo que todos e todas vocês estejam bem, né, sejam resguardados na medida do possível, e novamente me colocando, né, colocando os colegas que eu acredito que também estão disponíveis, dispostos, qualquer coisa, nos procurem, né, no particular, qualquer problema, qualquer situação, por favor, não hesitem, e que a gente tenha uma semana boa, uma semana em paz e resguardados aí no conforto das nossas casas. Gente, um beijo a todos. Mari, eu não sei, quer se despedir também, Mariana? Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. E a gente se vê semana que vem. Isso, semana que vem com o professor Antônio e o professor Cauê. Tá certo? Mais uma vez, obrigada, Marília. Obrigada, Fábio. Beijo, beijo. Boa noite.